Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos muito a participação de vocês com as perguntas enviadas, porque sempre serão bem-vindas e nos ajudam a crescer. Nós vamos examinar hoje a Revista Espírita de fevereiro de 1869. Escolhemos esse artigo porque achamos interessante analisar o aspecto, o perfil do povo francês daquela época, quando saiu esse artigo no jornal e Kardec o comentou na Revista Espírita. Na França, o ridículo sempre mata. Muito interessante que nos coloca diante do pensamento do povo francês no século XIX. Isso faz com que compreendamos melhor a grande luta do codificador da doutrina espírita. Ao ler o jornal, Kardec encontrou essa frase proverbial: na França, o ridículo sempre mata. Isto lhe sugeriu as seguintes reflexões: por que na França e não em outra parte do mundo? O sentimento do povo francês é assim, examina Kardec, ao mesmo tempo fino, cáustico e jovial. Apreende, antes de tudo, o lado alegre ou ridículo das coisas. Busca, por instinto, o lado alegre das coisas, sente-o, descobre-o e o põe em relevo com habilidade. Vamos ver no slide 2. Repulsa pela trivialidade. O espírito francês quer, antes de tudo, o bom gosto. Ri de bom grado de uma pilhéria fina, delicada e, sobretudo, espirituosa. Ao passo que as caricaturas insossas, a crítica pesada, grosseira, a queima-roupa, semelhante à pata do urso ou a soco do bruto, lhe repugnam, porque tem uma repulsa instintiva pela trivialidade, ao caráter do povo francês daquela época. Mas escutai a multidão à saída de certas exibições. O julgamento que domina, mesmo na boca do povo, resume-se nessas palavras: é repugnante. Contudo, as pessoas que compareceram unicamente para poder dizer que viu uma excentricidade, lá não voltam, considerando que a multidão de curiosos tenha comparecido, o sucesso está feito, e é tudo o que deseja o poder econômico, é que faça sucesso. Parece que Kardec fala dos tempos atuais, onde a mediocridade toma conta de algumas de nossas produções artísticas. Dá-se o mesmo em certos sucessos supostamente literários. Não tem sido assim, meus amigos? Vamos ver nos slides. Examinai tudo e retém o que é bom, nos aconselhou Paulo de Tarso. A aptidão do espírito francês em captar o lado cômico das coisas faz do ridículo uma verdadeira potência. Mas é certo dizer que sempre mata? É o que Kardec questiona. Considera Kardec que é preciso distinguir o que se chama o ridículo, o que se pode chamar o ridículo intrínseco, isto é, inerente à coisa mesma, e o ridículo extrínseco, vindo de fora e descarregado sobre uma coisa. Sem dúvida, o ridículo extrínseco pode ser lançado sobre tudo, mas só fere o que é vulnerável, porque não se consegue atingir quando uma coisa é séria e admirável. O ridículo não tem força,
senão quando fere com precisão e ressalta com espírito e finura os pequenos defeitos reais. Então é que mata. Mas quando cai no falso, absolutamente não mata. Ou antes, o próprio ridículo se mata. Interessante Kardec falando sobre essas críticas que tentam ridicularizar alguma coisa que é séria e acaba o próprio ridículo se matando, né? O bom e o belo. Para que o adágio acima seja completamente verdadeiro, deveria ser dito. Na França, o ridículo sempre mata o que é ridículo. O que realmente é verdadeiro, bom e belo, jamais será ridículo. Colocamos a foto do Divaldo e do Chico, porque como foram muitas vezes perseguidos, e hoje a gente vê que essas pessoas nos deixaram um legado maravilhoso, inclusive o Divaldo ainda nos deixa, né? A tentativa de ridicularizar uma personalidade notoriamente respeitável, por exemplo, provocará repulsa, mesmo aos incrédulos. Tanto é verdade que o que é respeitável em si é sempre respeitado pela opinião pública. Como nem todos têm o mesmo gosto, nem a mesma maneira de ver, o que é verdadeiro, bom e belo para uns, pode não o ser para outros. Quem, pois, será o juiz? Algumas individualidades podem ser momentaneamente desviadas pela crítica ignorante, malévola ou inconsciente, mas não as massas, cujo julgamento acabam sempre por triunfar. Se a maioria dos convidados de um banquete acha um prato a seu gosto, por mais que digam que é ruim, não impedirão que o comam, ou pelo menos que o provem. Isso explica por que o ridículo lançado em profusão sobre o Espiritismo não o matou. O Espiritismo foi revolvido em todos os sentidos, mascarado, desnaturado, grotescamente ridicularizado por seus antagonistas e não sucumbiu, disse Kardec. Vamos ver no slide 5. O Espiritismo no mundo, após 10 anos de encarniçada agressão, o Espiritismo está mais forte do que nunca. Assim, meus irmãos, o ridículo não feriu, nem pôde morder senão o que era ridículo, na maneira pela qual certas pessoas pouco esclarecidas conceberam o Espiritismo. Assim, os chamados inimigos da codificação se encarregaram de nos ajudar na divulgação mais rápida, mais eficiente. A doutrina propriamente dita, ou seja, a alma da causa espírita, ficou fora de debate. Seus adversários, ao compreenderem que o ridículo não podia atingi-la, passaram a utilizar a fina lâmina da zombaria espirituosa que resvala sobre a superfície com tão pouco sucesso. Pergunta Kardec, o que teria acontecido a essa doutrina se ela não tivesse usado toda a sua influência para frustrar e desacreditar as manobras da maledicência? Os charlatões estariam pululando de todos os lados, fazendo uma aliança sacrílega daquilo que há de mais sagrado, o respeito aos mortos. Algumas pessoas chamavam de espiritismo a prática dos adivinhos, dos cartomantes, a suspeita arte das feiticeiras, videntes, e quando os espíritos não compareciam, eles encenavam.
Então, vamos ver o outro slide. A exploração da boa-fé. Gabinetes de consultas espíritas anunciados publicamente e revendidos como agências de emprego, conforme a importância da clientela, como se a faculdade mediúnica pudesse transmitir-se à maneira de um fundo de comércio. A doutrina nunca concordou com esses abusos. Então, a crítica teria feito um belo jogo se a doutrina, por sua tolerância, houvesse assumido a responsabilidade desses atos ridículos e assim levaria mais de um século para se erguer desse fracasso. O caráter do Espiritismo e seus verdadeiros interesses demonstraram que tais auxiliares não seriam úteis à sua propagação, porque não era uma coisa santa e respeitável. Estigmatizando essas práticas, como fizemos, diz Kardec, temos a certeza de haver preservado a doutrina de um verdadeiro perigo, porque caminhava para o seu descrédito. Vamos ver. A seriedade da doutrina espírita. O dever do espírita era e é resguardar os interesses da doutrina fundamentada no Espírito Verdade. Amai-vos e instruí-vos, que resume o verdadeiro sentido das múltiplas existências. E esse dever será cumprido com perseverança e firmeza até o fim. Não era pouca coisa lutar contra a invasão do charlatanismo num século como aquele. Sobretudo, um charlatanismo estimulado, muitas vezes suscitado pelos mais implacáveis inimigos do espiritismo, porquanto, depois de ter fracassado pelos argumentos, perceberam que o que lhe poderia ser mais fatal era o ridículo. Não poderíamos concordar com algumas manifestações espetaculares dadas por alguns para convencer uma minoria. Isso não era bom para o espiritismo, porque em tais condições eles fortaleciam as suspeitas e afastavam as pessoas sérias. Para uma pessoa que seja levada ao espiritismo por essa via, sempre supondo um fato real, haverá 100 pessoas que se afastarão, sem dele quererem ouvir mais falar. Outra será a impressão nos meios onde a notória honorabilidade das pessoas impõe respeito. Se daí não se sair convencido, pelo menos não se leva a ideia que seja uma charlatanice. O espiritismo entra, meus irmãos, numa fase solene, na qual ainda terá grandes lutas a sustentar. Cabe aos seus adeptos dedicados estudar e acolher a todos com seriedade, sem se desviar do respeito e da humildade. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina dos espíritos é a sua divulgação, diz Emmanuel. Primeiramente, a divulgação do espiritismo deve ser feita pela palavra responsável e pelo exemplo. Depois, desaprovando tudo quanto possa prejudicá-lo. É assim que poderemos desabonar as intrigas, a zombaria e o ridículo. Que todos os atos dos espíritas sejam coerentes aos princípios básicos dessa doutrina libertadora e divina. Portanto, amigos e amigas, perseveremos com Jesus para participarmos da era da regeneração. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.